Hoje é 25 de agosto de 2015. Vou entrevistar o doutor Hipérides, neto e filho de doutor Ovídio. Doutor Hipérides, como é que o senhor se chama realmente, seu nome completo? Hipérides Duarte Leite. Filho de quem? Alcindo de Medeiros Leite e Enilze Duarte Leite. O senhor é natural de onde? Serraria. Nasceu em Serraria? Nasci em Serraria. E viveu em Serraria até que idade? Vivi em Serraria até os 11 anos de idade. 11 anos de idade. O senhor é neto de doutor Ovídio, mas foi criado por ele. Fui criado Por ele. quê? Porque minha mãe viuvou, eu tinha 3 anos. Dona Enilze? Enilze me viuvou, eu tinha 3 anos e minha irmã tinha 9 meses. Como é o nome dela? Gilca Maria. Certo. O seu pai morreu de quê? O meu pai foi assassinado. Foi assassinado? Foi assassinado. Em Serraria? Não, foi assassinado em Guarabira. Em Guarabira? O senhor se incomoda de falar sobre isso? Não, Não? de jeito nenhum. Em que circunstância ele foi assassinado? Meu pai foi político e era advogado, foi advogado também. Inclusive, o escritório dele lá no sertão, ele era de Santa Luzia, eles advogavam junto com o doutor Hernandes Sato, era muito amigo do doutor Hernandes. E meu pai foi prefeito de Santa Luzia. Seu pai foi prefeito de Santa Luzia? Prefeito de Santa Luzia. Foi deputado estadual da Constituinte de 1935. Quando veio o golpe de 37, ele perdeu o mandato. Certo. E casou um ano depois, casou em 1938. Agora, a motivação do assassinato do meu pai, pelo que eu via falar, foi mais por motivos políticos e da própria advocacia que ele fazia. Certo. Então foi uma morte encomendada. Ele morava em Guarabira, advogava em Guarabira, e numa festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 31 de janeiro de 1942, ele foi assassinado. A bala? Não, a faca. A faca? Faca. E foi transportado aqui para uma pessoa. Naquele tempo, o socorro era muito difícil, ele perdeu muito sangue, ainda foi socorrido aqui, no antigo pronto-socorro, mas veio a falecer. Faleceu. A partir de então, ele morava em Serraria, em Guarabira. Guarabira. A partir de então, a sua mãe e os filhos foram para Serraria. Morar com meu avô. Para morar com o doutor Ovídio. É. Agora vamos contar a história de doutor Ovídio, que é uma história muito interessante. Como era o nome de doutor Ovídio? Ovídio Duarte dos Santos Lima. Nascido aonde? Nascido em Serraria, no dia 11 de maio de 1889. Filho de quem? Filho de Antônio Bento Duarte dos Santos e de Emília Clementina Duarte dos Santos. É o Major Antônio Bento? Não. Não? Não. O que você está falando de Major Antônio Bento, sim, era filho do pai do meu avô. Ah, tá. Que não era Major. Era o dono ali da gruta? Era dono da gruta e de Laranjeiras. E Laranjeira, né? Laranjeiras era do Antônio Bento. Certo. E doutor Ovídio viveu sempre em Serraria? Nunca saiu de Serraria. Nunca saiu de Serraria. Mas ele saiu para estudar. Ele fez as primeiras letras em Serraria. Com quem? O senhor não sabe? Não, eu não sei. Veio estudar aqui em João Pessoa no seminário. E o seminário naquela época recebia jovens que não iam seguir a carreira eclesiástica. Sei. Então ele fez os estudos no seminário e depois foi fazer o curso superior na Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia. Que era o grande curso, né? Formou-se em 1910 na Bahia. Voltou aqui para Paraíba. Fez um estágio numa farmácia antiga que tinha aqui do doutor, eu tenho o nome dele, doutor Londres. Doutor Londres? O doutor Londres, para você ter mais ou menos uma ideia, era avô dos conhecidos médicos aqui. Luiz Almeida? Não. Não? De João Medeiros Filho. Ah, João Medeiros. João Medeiros Filho. E de Gustavo Medeiros. E ele fez estágio aqui em João Pessoa? Na farmácia, para a parte de fórmulas.
formulava muito. E o Dr. Londes era um grande mestre nisso e ele estagiou com o Dr. Londes. Ele estagiou por quanto tempo? Talvez, Wellington, uns 6 meses, porque ele formando em 1910, ele abriu farmácia em Serraria no dia 30 de julho de 1911. Então passou pouco tempo, né? Foram 6 meses mais ou menos. E ele não quis ir para outro lugar, Não. porque o senhor chegou a conversar com ele sobre isso, o senhor nunca pretendeu sair daqui, até pelo grau de excelência que ele tinha, né? Não, eu não conversava, mas nas conversas eu sentia que ele não deixaria Serraria nunca. Né? Porque o Dr. Londes, quando foi fechar a farmácia, chamou e disse: Ovídio, eu quero passar a minha farmácia para você. Aí Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Aí Foi? meu avô... Não, fica à vontade. Aí meu Pode avô ficar. não aceitou não. Meu avô disse: Dr. Londes, eu não venho. Eu prefiro ficar na minha terra, em Serraria, servindo a meu povo. E não veio. Anos depois, isso aí eu já me lembro mais ou menos, tinha ali junto hoje que tem aquele shopping da Lobrais, ali era uma loja, vizinho, tinha uma farmácia. Eu me lembro do sobrenome dele, era um médico, Dr. Coelho, que tinha farmácia. Amigo do meu tio, de Odívio, e ia fechar a farmácia, também ofereceu para meu avô. Meu avô não aceitou. Pois é, queria estar em Serraria, né? A terceira oportunidade de vir para aqui, de sair de Serraria, ele já estava mais idoso, ali em frente ao antigo Cinema Plaza, você deve ter se lembrado disso. Me lembro demais. Tinha a farmácia americana, que era do Dr. Roberto. Aí o Dr. Roberto também ia fechar a farmácia, convidou meu avô para assumir a farmácia dele. Meu avô também agradeceu e viveu em Serraria. Viveu em Serraria. A farmácia Santos, por que Santos? Tinha alguma razão especial, não? Ele não tinha Santos no nome? Era do nome dele, né? Santos, Tá certo. Aquele prédio, aquela residência e a farmácia foi construída por ele? Foi construída por ele. O sobrado não era sobrado, era um térreo. E mais ou menos por volta, eu acho, de 1920, ele fez o primeiro andar. Ele tinha quantos filhos? Ele tinha 5 filhos. Quem? Eu vou dar pela ordem Certo. de nascimento. Enite Borba Duarte, é funcionária pública federal da Receita, aposentada. Quem colocou ela está viva ainda? Ainda Tá está viva, né? Com 102 anos. 102. É a mãe de... Ela Não, foi casada... essa é solteira. Solteira. Tem Eunice Borba Duarte, essa era do lar. Sempre viveu com minha avó e meu avô. Odívio, que era médico, foi político. Começou aqui em João Pessoa, depois foi para o Recife, quando faleceu lá. Ele foi presidente do Santa Cruz, não Foi foi? presidente de Santa Cruz. E também foi do banco, né, do banco lá. E foi gerente do Banco Lá Brasileiro, que era uma organização da qual o Dr. Rui Carneiro participava. Certo. Falta é Nilce. Aí teve a Nilce, que é minha mãe, que foi casada com Alcindo, que eu já falei a você, e o mais novo era Odísio Borba Duarte, que é o pai de Ricardo. O pai de Ricardo. Não é mais vivo, não, né? Não, é falecido, ele era dentista, professor universitário e foi fundador da Faculdade de Odontologia Aqui em João aqui em João Pessoa. Pessoa. O senhor é filho único? Não, eu tenho um irmão, que é Gil. Gilca, o senhor falou ainda há pouco. E sua vida com o doutor Alveida? O senhor era mais filho, era neto, mas foi criado por ele. Filho caçula, né? Caçula, né? Como era a sua relação com o doutor Ovídio? Quais são as melhores lembranças que o senhor tem do doutor Ovídio? Olha, a minha vida com meu avô era de muita... a gente tinha muita afinidade, entendeu? Eu amava muito meu avô. E acho que ele me amava muito. Nos meus momentos de folga, além das brincadeiras que eu fazia com a meninada da época, mas eu vivia muito com ele na farmácia, ajudava ele na farmácia. O senhor estudou em Serraria, viveu em Serraria? Estudei no grupo escolar. Francisco Duarte. Quem eram as suas professoras? Foi professora de Serraria. Primeiro foi Dona Maria da Luz, que foi diretora do grupo. Nezinha Duarte. Nezinha Duarte foi sua professora?
Fracinete, Nessinha, que chamava Nessinha Fracinete. A mulher de que era a Zito, esposa de de Zito Carvalho. É. Foi sua Aí professora. foi quando eu vim para João Pessoa, né? O 5º ano primário eu já fiz aqui, me preparando para o antigo exame de admissão. E o senhor é formado em quê? Eu sou formado em Direito. Em Direito, né? É. Não quis seguir a área Não. médica não, né? Não. E o senhor ajudava o doutor Ovidio na farmácia em quê? Como era o seu Olha, serviço? na preparação dos remédios dele, né? Então ele fazia aqueles medicamentos, usando além dos sais, né, da parte química, mas ele usava muito raízes. E essas raízes eram cortadas em pedaço miúdo. Eu ajudava ele cortando essas raízes. E ele então, após ter todas aquele material que ele ia usar na medicação, colocava na infusão, passava uma vez, depois para engarrafar. A criação era dele mesmo, Não, digamos, ele estudava, pesquisava. Agora o Hélio, eu queria, como eu estou falando do medicamento, eu queria citar os medicamentos. Claro, Ele fez o bálsamo de o Lourdes, famoso bálsamo de que Lourdes. era um cicatrizante. Meu irmão, quando vinha de Manaus, o povo encomendava o bálsamo de Lourdes, ele levava as caixas para Manaus. Fez o poliartrol, que era um cicatrizante também, mas mais apropriado para o uso dos dentistas. Poliartrol. Né? Fez o elixir. Fez o elixir de Caninã de O elixir de Jureba, Caninã é dele, é? é dele, que era para reumatismo. Fez o xarope de Angique-Caboatã, que era um expectorante. E ele tinha também, a curiosidade dele, assim, esses remédios que ele fez, todos eles eram devidamente registrados no Ministério. Ele podia comercializar essa medicação, esses medicamentos. E fez também, mas esse aí era mais para uso de casa, dos amigos, da família, muito gostoso, que era o molho inglês do ar. Tinha esse também, o molho inglês, é? Molho inglês. Gostava muito de fazer licor também, né? Já perto do falecimento dele, faltando talvez uns 5, 6 anos, ele estava pesquisando, apesar de estar com mais de 80, ele estava pesquisando um remédio para o combate da diabetes. Era? Mas não chegou, né? Porque Não chegou ao final? não chegou ao final. E essa pesquisa ninguém Não, guardou, essa né? pesquisa ficou com minha tia, minha mãe, uma tia, e eu não tenho conhecimento dessas fórmulas que ele fez. Não. Aquele prédio vizinho ao sobrado foi feito já para a farmácia ou foi adaptado? Para a farmácia. Já? Foi feito para a Ele farmácia. mesmo construiu? Ele construiu. Aquele, ele comprou ou ele herdou? Não, aquele prédio? aquilo era um terreno que pertencia ao meu bisavô. Né? E então deu para ele e ele fez aquela construção. E doutor Ovidio na política? Ele gostava de política, né? Olha, meu avô na política, eu me lembro, criança lá, ele foi nomeado prefeito na década de 40 pelo interventor Dr. Rui Carneiro. Ele foi nomeado por Foi Carneiro, nomeado né? pelo Dr. Rui Carneiro como prefeito. Em 1954, ele foi eleito prefeito de Serraria. Então ele teve um mandato de 1955 a 1959. Aí foi prefeito eleito. E curioso nessa trajetória política dele, ele foi fundador do PSD, lá em Serraria, que era o partido que na época dava sustentação ao presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra, que era o PSD, que era o de Rui Carneiro, né? Rui Carneiro chefiava, e tinha o PTB, esses dois partidos eram que davam sustentação ao governo federal da época. Meu avô foi um dos fundadores lá. E em 62, 63, foi curioso uma disputa que ele teve, era Davi e Golias. Porque o doutor Antônio Carvalho, do qual ele era muito amigo, foi candidato a prefeito, e ele também. O senhor Antônio Carvalho tinha o patrocínio, né, do governo, que era Pedro Gondim na época, e meu avô não, meu avô só tinha farmácia. Além de ser um homem muito rico, né? Além de ser um homem muito rico. Milionário. Mas fizeram uma campanha elegante, não houve comícios lá em Serraria nessa época.
E na apuração, o meu avô saiu perdedor. Mas ele era juiz na encerraria na época, o hoje aposentado desembargador Levino. Miguel Levino? Miguel Levino. Doutor Miguel Levino. É, doutor Miguel Levino. Foi quem presidiu a eleição. Então meu avô pediu licença ao doutor Miguel, subiu lá no tamborete e fez um discurso, agradeceu aos eleitores, né, que tinham votado nele, e exortou que o senhor Antônio fizesse uma boa administração, como ele tinha feito no período de 1955 e 1959. E continuaram amigos. Amigos. Quais foram as realizações de Dr. Ovídio como prefeito de Serraria? Olha, como prefeito de Serraria, a prefeitura, O prédio da prefeitura. prédio da prefeitura, Que é um prédio moderno, foi até dele, para os padrões de hoje, né? Aquilo foi um arquiteto pernambucano, foi quem fez aquilo. Ah, é? Aquela planta foi. Era paraibano, mas morava em Pernambuco. O senhor não lembra o nome dele, não? Era Não, mas se lembrar não tem doutor, problema. não me lembro, doutor, eu me lembro do nome. Doutor Sadoc. Sadoc. Paraibano, mas radicado em mas Pernambuco. radicado em Pernambuco. Certo. Que outras realizações? Sim, teve do Dr. o Ovídio? mercado, O mercado público Foi também, dele. né? Tudo com recursos próprios, né? recursos próprios. Fazer umas ciadeiras, o Com prefeito tem recursos recursos com a vontade, não faz nada. Né? E na época também, ele com Pedro Gondim, no primeiro governo, quando substituiu o doutor Flávio Ribeiro, ele administrou, mas com recurso do Estado, ele administrou a construção da coletoria. Coletoria A estadual. coletoria estadual. E iniciou, na época dele, também não chegou a concluir, a casa do juiz. Mas ele começou a construção. E preocupou-se muito, Hélito, com a parte rural, sabe? A abertura de estradas, tá. a construção de pequenos grupos escolares. Ele se preocupou muito com isso. O senhor acompanhava ele nos comícios, nas histórias, ou não tinha idade ainda? Eu acompanhava, quando era criança, com meus 8 anos, ele me levava para todos aqueles comícios. Porque naquela época, Arara e Pilões pertenciam à Serraria. Pertenciam à Serraria. E naquelas andanças de comícios, com Pedro Gondim, ele sempre viajava com Pedro Gondim, eu sempre participava. Mas nunca fui dado à política, não. É, né? Não. Ele tinha, doutor Ovídio, tinha um pé atrás com o pessoal de Pilões, né? Disse que o camarada ia se receitar, doutor Ovídio, o que é bom para isso? Olha, não beba água, não beba isso, não beba aquilo, nem como pão de Pilões. Azedo. Perguntavam a ele qual era o que devia evitar tomando aquele remédio. Ele dizia azedo, miúdo e pão de pilão. Mas por que era? Olha, ele foi muito amigo, era um amigo, o pessoal de Pilões. Né? Aquele povo de Pilões tinha uma ligação familiar muito grande com a dele, mesmo longe, mas tinha, né? A política separa essas coisas, né? E ele tinha uma amizade com o doutor Hermes Lira, que foi prefeito de Pilões. E tinha uma farmácia, é por isso que ele dizia, não coma azedo, miúdo e pão de Pilões por causa do seu Hermes. É. Mas no final já da vida deles, dos dois, eles voltaram a se reconciliaram, se reconciliaram, né? Se reconciliaram. Mas qual era o principal adversário de doutor Ovídio em Serraria? Em Serraria mesmo, na época, não tinha, né? Não Depois tinha. veio com. Eu já falei aí na política com o senhor Antônio Carvalho, mas não era um adversário, eram amigos que ficaram em partidos diferentes. Mas eu não digo nem adversário político do meu avô. Digo o adversário político de Serraria, dos serrarienses, incluindo Pedro, o senhor Antônio Carvalho, meu avô, o seu Severino Cavalcante, seu pai, seu Salles, Haroldo, Fabrício, era o pessoal de Pilões. E de Arara era Marise Moreno. Marise Moreno. A Revolução de 30, como é que o doutor Ovídio posicionou-se? O senhor tem registro dessa? Tenho. Olha, meu avô era perrepista, que ele se dizia legalista, né? que tinha o Partido Liberal. Então, quando houve a Revolução, meu avô ficou do lado contrário a João Pessoa e aí ao presidente Getúlio Vargas. Na época foi
foi eleito o presidente Washington Luiz, que foi deposto, né? Houve a morte de João Pessoa, a revolução aqui, ele ficou contra, foi muito ameaçado. Foi. Lá em Serraria Lá em mesmo? Serraria, o negócio foi muito forte. Mas a ameaça partia de quem? De gente de Serraria ou de fora? Rapaz, É olha, complicada essa história. é muito complicado. Mas eu vou falar, né? Ele tem que registrar mesmo. Da família do meu avô, dos filhos, dos irmãos dele, o único que ficou contra a Serraria, contra os serrarienses a favor de João Pessoa, foi o que você chamou antes, Major Antônio Bento, que era proprietário, era dono de engenho, então ficou do outro lado, entendeu? E era o que de doutor Alvino? Era irmão. Irmão? Ah, era irmão. Foi de o doutor único Alvino. que ficou contra, a família toda. Foi, né? É, inclusive tinha o Duarte Lima, que você tem conhecimento dele, que foi político, era advogado, foi senador. Senador, né? Foi preso, aquela cadeia ali que foi feita ali em Serraria, o doutor Lima foi preso ali. Foi preso lá? Foi preso lá. Aquela cadeia foi construída por quê? O Hélio Não sabe não, né? sei. E ele foi preso lá, o senador? Eu acho que o senador deve ter sido preso no engenho, né? No engenho, né? É. Quem poderia dar a você uma informação boa sobre isso, sobre essa parte aí, da política mesmo, de 30, era Valdir Lima. Valdir de Santo Lima, né? Valdir conhece muito bem essa história, inclusive porque o Duarte Lima era tio dele. Ah, Era tio do Valdir. e ele foi preso em Serraria mesmo, Foi né? preso, ficou preso. Sim, como é que o doutor Alvino enfrentou as ameaças? Como é que ele Não, conseguiu se salvar? Porque naquela época você contra João Pessoa paga um preço Não, muito mas caro. ele pagou um preço caro, ele resistiu muito. Ele resistiu muito. Era um homem corajoso, né? Era muito corajoso. Eu soube, inclusive, que ameaçaram até de queimar a farmácia. Foi. Mas tinha lá um padre, não sei se já ainda era o padre Fragoso, não. É mais ou menos assim. Que intercedeu, disse o perigo que tinha de fazer uma barbaridade daquela. Então eles recuaram, não fizeram nada. Não fizeram. Mas as ameaças continuaram muito grandes e meu avô teve que passar uma temporada na casa de uma cunhada dele no Rio Grande do Norte, em Canguaretama. Levou a família e foi para lá. O Geraldo Rocha disse a mim também que o pai dele teve que fugir. Também. Foram para o Rio Grande do A filha Norte. dele, Nicinha, que já faleceu, ela contava essas histórias. Gente. Ela, né? criança, como foi o dedo que ela teve, que viajar. Mas o senhor não se lembra da Revolução de 30, não? Não, porque eu nasci em 1938. Ah, nasceu em 38, nasceu muito depois, é verdade. Só de ouvir dizer, né? Pois é. Falar. O famoso comício do Café Filho. Diz que Café Filho fez um comício em Serraria. Não me lembro. Isso é lenda ou não? Eu acho que é lenda. Na minha época de filho, eu não me lembro de Café Filho. Não, né? Não. Não me lembro. Quais são suas melhores lembranças de Serraria? Bom, a infância. Quem eram seus contemporâneos, seus amigos, Bom, seus colegas? João Duarte, João Duarte, é parente seu, né? parente meu, tinha João Duarte, Roberto Roberto Cavalcante, seu irmão Laci, Tá certo. tinha o Irã, Ivan, Pedro, filho de Terêncio. Eram seus. Aquele que morreu era Zico, né? Aquele que morreu. Eu esqueci. Coroninho. Coró? Coró. Coró já era do seu tempo. Coró. Já bebia naquela época, não? Não. Não, né? Chico. Chico. O irmão Que é médico, dele. né? Médico. Chico. Era tudo. E aquela Não era meninada? Zico, não, que Não. vivia, que você gostava dele também. Aí passou por uma briga. Não, Não está lembrado disso? não. Eu queria lhe perguntar uma coisa, se eu não perguntar eu vou esquecer, uma coisa que eu venho tentando resgatar e não consigo. Shinane, de onde veio o Shinane? Olha, eu conheci Shinane já trabalhando num sítio de Serralho. Foi, né? Não sei de onde veio Shinane. Não conheceu parentes, nada dele? Não. Tinha um cunhado dele, chamado Jacó, que trabalhou também lá no sítio, do meu avô, foi embora e Shinane ficou até falecer. É. E Shinane fazia que tipo de serviço lá em Doutor Alvino?
Morava ali no sítio, andava de paletó. Morava no sítio. Você já conheceu, né? Conheci, Todos- agora me lembrando, parece que eu tô vendo, a gente chegava lá, todo dia de manhã ele fazia uma vassoura daquele mato. É. Aquele mato Eu que sei tinha umas como é, folhas de vassourinha de botão. Vassourinha de botão, Ele é. fazia aquela vassoura desse tamanho e começava a varrer o quintal. É. Todo dia, todo dia. Levava comida para as galinhas, um capinzinho verde, lavaria quintal. Era. Minha avó mandava ele buscar fruta no sítio, ele ia buscar fruta, essas coisas. Era Os serviço. ovos das galinhas. Das galinhas, né? Aquele sítio, doutor Alvira adquiriu de quem? Não, eu não sei. Ele tinha o sítio dele, aquele que fica atrás, que ficava atrás, ali na rua, atrás onde tinha mais ou menos a sua casa, que chamava Bola de Ouro. Ela chamava bola de ouro, né? Chamava Bola de Ouro. O que ficava atrás de casa, que hoje foi de Geraldo Rocha, depois foi com mamãe vendeu para Geraldo, e Geraldo depois foi desapropriado pela prefeitura, tem aquelas retificações. Aquilo ali, acho que foi herança do meu bisavô. Seu bisavô. Quem mais é? Alguém sofreu na família influência do doutor Alvira e foi também na ramo de farmácia? Não, ninguém. Não, farmácia ninguém. Ninguém quis. Ninguém quis. O doutor Odísio era Dentista. dentista. E foi morar em Recife por quê? Não, Odívio. Odívio, médico. Certo. Odívio foi secretário de saúde aqui. Do Estado? Do Estado. Foi No governo de quem? no governo de Rui Carneiro, na interventoria do Ah, Rio. Foi também o chefe lá da Juliano Moreira, como médico. Juliano pode Moreira. passar. Mas como era muito amigo de Rui Carneiro, Rui quis levá-lo para Recife. Ele era médico do antigo IPASE e tinha uma boa clínica aqui, psiquiatria e clínica geral. Foi para Recife, continuou com a parte profissional e foi gerente do Banco lá Brasileiro. Ah, tá. Tirar uma dúvida aqui. O doutor Ovídio chegou a ter relações estremecidas com o Major Antônio Bento? Não. Não, né? Não, ele ficou. Pois passou tudo. Ele não tem o conhecimento. A família Duarte, qual é a origem e como veio parar em Serraria? Olha, segundo eu tenho conhecimento, eles vieram, uma parte da família de Alagoas. Alagoas. E vieram para a Serraria, 2 irmãos. O meu bisavô, né, Antônio Bento Duarte dos Santos, e Francisco Duarte, que é avô de Valdir. Ah, O Francisco Duarte eram irmãos. E é o que casaram. deu o nome ao grupo Foi o que escolar. deu Então eles incentivaram a criação mesmo do município de Serraria. O meu bisavô ficou mais na parte de agricultura e de comércio, e o Francisco Duarte, além de ser proprietário rural, mas preocupou-se muito com a política. A política era mais com ele. Aquele grupo escolar, o senhor sabe de que ano é? Não, mas foi do governo, foi Agemiro, né? de Agemiro Figueiredo. O arquiteto, o senhor sabe quem foi? Eu acho, é a impressão que me causa que foi o mesmo arquiteto que fez o liceu, porque a semelhança é muito Bom, grande. se foi um tio da minha mulher. Porque é o seguinte, se o senhor entrar no grupo escolar Francisco Duarte, tem uma semelhança muito grande com o liceu. Tem. Até aqueles ferros que tem ao redor do liceu, no grupo de Serraria tem. Do mesmo jeito, a subida é muito parecida. Mas eu não tenho. Quer dizer que o arquiteto do liceu é um tio, da sua esposa? Com a esposa, com a filha. O senhor sabe o nome dele, não? Ídolo Jofre Pereira da Costa. E o curioso é que o liceu é do governo de Agemiro Figueiredo e o grupo escolar também. E aquele edifício aqui em João Pessoa, da Secretaria das Finanças. Também, né? Também tem aquele ferro, você vê que tem uma varanda aqui. É verdade, é. Também foi desse. Ele não era arquiteto, ele era engenheiro. Pois é. E doutor Ovídio, ele viveu na Bahia, lá, em que condições? Ele tinha família lá, ele foi para pensão, hotel? Ele foi para pensão, porque ele foi para Salvador com um irmão, Raul. Raul fez medicina e meu avô fez farmácia. Quer dizer, meu avô terminou antes, meu avô teve um curso de 3 anos e o Raul continuou médico. Mas tudo às expensas do meu bisavô. Bisavô, né?
E doutor